seja bem-vindo! Hoje é quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Entenda a diferença entre medo e fobia. Policiais federais cumprem ordens judiciais nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A divulgação de dados sobre o mercado de trabalho foi adiado. E ainda, setor de serviços. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Para os proprietários de veículos. Iniciou hoje o período para o pagamento antecipado do IPVA 2023. Quem quitar o tributo até o fim de dezembro terá os maiores descontos aplicados. O prazo para o pagamento antecipado do IPVA 2023 para os veículos emplacados no Rio Grande do Sul começou nesta quarta-feira. De acordo com a Secretaria da Fazenda, quem quitar o tributo até o dia 29 de dezembro terá desconto de 10% e não será afetado pelos índices inflacionários. Neste ano, além dos maiores descontos para o mês de dezembro, a Secretaria da Fazenda também manteve o parcelamento prolongado. Dessa forma, a quitação pode ser realizada em até 6 vezes. Para os proprietários que tiveram descontos de bom motorista e bom cidadão, os descontos do mês de dezembro podem chegar até 32% sobre o valor total do IPVA. Já para quem optar pela quitação até o dia 31 de janeiro, o desconto será de 10%. Quem pagar até o dia 28 de fevereiro terá uma redução de 6% e até o dia 31 de março de 3%. É importante destacar que o contribuinte que optar pelo parcelamento precisa pagar a primeira parcela até o dia 31 de janeiro. Os condutores que não realizarem a antecipação ou parcelamento do imposto terão até abril para efetuar a quitação do tributo de acordo com a ordem da placa do seu veículo. O IPVA pode ser pago nas agências bancárias mediante apresentação do certificado de registro e licenciamento do veículo. O setor de serviços do país registrou queda de 0,6% de setembro para outubro. Os dados fazem parte da pesquisa mensal de serviços divulgados pelo IBGE. Após registrar recorde histórico em setembro, o setor de serviços brasileiros apontou no mês de outubro uma queda de 0,6%. É a primeira vez em 5 meses que o resultado é negativo. De acordo com os dados da pesquisa mensal de serviços divulgados ontem pelo IBGE, o recuo foi devido à queda em todos os segmentos de transportes, sendo eles terrestres, aéreo e aquaviário. Dessa forma, o transporte de passageiros teve redução de 5,5% e o de cargas 2%. Apesar do declínio em comparação com outubro de 2021, o setor apresentou uma alta de 9,5%. Segundo o IBGE, o setor de serviços ainda está no patamar de 10,5% acima do observado antes da pandemia da Covid-19. Você sabe a diferença entre medo e fobia? Embora sejam frequentemente confundidos, são totalmente diferentes. Para explicar a diferença, conversamos com o psiquiatra Almir Borba de Bastos, que falou mais sobre este assunto. Confira. Medo e fobia são situações distintas que não podem ser confundidas. O psiquiatra Almir Borba de Bastos explicou sobre o que é o medo e de que forma a fobia pode afetar na vida do indivíduo. O medo é um sentimento de grande inquietação diante de uma situação de perigo real, né? De uma situação que realmente existe essa ameaça. E nós vamos nos defender dessa ameaça real. E é um sentimento que nos preserva, que nos ajuda, é um sentimento
favorável à espécie. Já a fobia não. A fobia é uma reação continuada de medo a uma situação que não é real. Isso, como consequência, nós temos uma situação de uma reação de ansiedade antecipatória a essa situação, a esse objeto, tá? E isso, quando nos obriga a ver esse enfrentamento ao objeto, à situação, isso vai gerar um desconforto intenso, um sofrimento intenso, né? Essa ansiedade antecipatória, e nós vamos ter uma adaptação ruim, estaremos desadaptados a esse enfrentamento. Então, basicamente esse medo desadaptado a algo que não é real, que não existe, não é uma ameaça real, e vai acontecer uma série de situações diante desse medo que não é real, a uma ameaça que não existe. O psiquiatra Almir informou quais os locais para buscar ajuda no município do Rio Grande. Eu considero o Rio Grande bem servido nos serviços principalmente nessas situações de ansiedade. Eu julgo que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, apresentando um quadro ansioso, grave, intenso, ela tem que imediatamente procurar, e ela está muito bem servida, o cidadão está muito bem servido de serviços. Nós podemos, num quadro, por exemplo, de crise de ansiedade intensa, como um quadro de pânico, é muito frequente o pronto-socorro da cardiologia atender. Eles são muito bons em atender, eles sabem muito bem fazer o serviço, trabalham muito bem. Então, no pronto-socorro de cardiologia, o pronto-socorro psiquiátrico são muito bons, o pessoal ali tem uma capacidade técnica muito boa para atender, são os melhores para atender. Vamos para as informações do tempo. Terça-feira de sol e tempo firme aqui no estado. Regiões como a do centro e da campanha estarão com a umidade baixa na casa dos 20%. As temperaturas estarão altas em Dom Pedrito. A máxima chegará aos 31 graus. Confira agora a previsão de hoje para a sua cidade. Tarde de sol e algumas nuvens em Rio Grande. O clima permanecerá estável ao longo de todo o dia. Os ventos diminuem hoje e ficam nos 17 km por hora. A umidade irá baixar um pouco, ficando na casa dos 60%. A temperatura será de 28 graus a máxima e 15 graus a mínima. São José do Norte terá tarde de sol com a presença de nuvens. O clima será estável ao longo de todo o dia. Os ventos ficam em 18 km por hora nesta tarde e a umidade ficará na casa dos 60%. A temperatura fica entre 27 graus a máxima e 14 graus a mínima. Em Dom Pedrito, o tempo permanecerá firme e muito seco. Os ventos não devem passar dos 13 km por hora e a umidade segue baixa, ficando nos 25%. A temperatura será mais alta que ontem, 31 graus a máxima e 14 graus a mínima. Já em Camaquã, o tempo será firme. Os ventos estarão fracos e não devem passar dos 11 km por hora. A umidade também estará baixa e deve permanecer em 36%. A temperatura fica entre 31 graus a máxima e 15 graus a mínima. Tarde de sol com algumas nuvens em Venâncio Aires. O tempo estará firme e os ventos moderados, não passando dos 11 km por hora. Já a umidade também estará muito baixa, na casa dos 20%. A temperatura fica entre 28 graus a máxima e 15 graus a mínima. Com o objetivo de combater uma organização criminosa especializada na produção e distribuição de drogas sintéticas, as forças de segurança realizaram ontem uma operação com mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Entre as cidades gaúchas está o município do Rio Grande. A Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Militar de Santa Catarina, da Receita Federal e da Polícia Rodoviária Federal, deflagraram ontem uma operação para combater a uma organização criminosa especializada
na produção e distribuição de drogas sintéticas para diversas regiões do Brasil e exterior. As investigações estão sendo realizadas desde junho de 2021, quando foi identificado que as drogas saíam da região metropolitana de Florianópolis com destino ao Uruguai. Foram realizados cerca de 22 mandados de busca e apreensão no estado de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Entre as cidades que estão sendo investigadas está o município do Rio Grande, que teve uma prisão preventiva. O delegado Marcelo Ferrarese informou sobre a operação. A investigação teve sua gênese com a apreensão de 15 quilos de cocaína na cidade de Rio Grande, região fronteiriça próximo ao Uruguai. Com o decorrer da investigação, foi possível constatar a atuação de duas organizações criminosas, uma especializada no transporte terrestre e outra especializada na produção do entorpecente. As organizações atuavam em um consórcio criminoso que possibilitava distribuir a droga produzida. O aumento anunciado para o salário mínimo vai causar impacto nas contas da Previdência. O teto das aposentadorias vai passar por R$ 7.600. Com o aumento estabelecido, o salário mínimo subirá dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.302 em 2023. Já o teto do INSS, que é o valor máximo que o trabalhador pode receber de aposentadoria, saltará dos atuais R$ 7.087,22 para R$ 7.613,50, uma alta de R$ 526,28. Para aqueles que recebem remuneração mensal de um salário mínimo e meio, o novo salário subirá R$ 135 para R$ 1.953. Ao conceder um reajuste do salário mínimo acima da variação do índice de preços, o governo federal gastará mais. Isso porque os benefícios previdenciários não podem ser menores que o piso da remuneração recebida em território nacional. Os cálculos mostram que cada real no salário mínimo implica em despesa extra superior a 350 milhões de reais nos cofres públicos. Segundo estimativas do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo é a base da remuneração de 50 milhões de trabalhadores e beneficiários do INSS. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informou que adiará a divulgação de dados sobre o mercado de trabalho, diante as dificuldades para concluir o censo 2022. Diante das dificuldades, as apresentações de dados de pelo menos 3 edições da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, tanto a mensal quanto a trimestral, responsável por retratar diversos indicadores do mercado de trabalho no Brasil, foram adiadas. Cada uma será divulgada cerca de um mês depois do previsto. A do trimestre móvel outubro-novembro-dezembro deste ano, prevista para 31 de janeiro do ano que vem, foi adiada para 28 de janeiro. A do encerramento do quarto trimestre de 2022, prevista para 15 de janeiro de 2023, foi adiada para 28 de janeiro. É por meio da PNAD que o IBGE produz os principais indicadores do mercado de trabalho. São necessárias mais de 210 mil visitas a domicílios a cada trimestre, cerca de 70 mil por mês, distribuídos por mais de 3.500 municípios do país, além de mais de 2 mil agentes de pesquisa para coleta. O censo demográfico deveria ter sido realizado pelo IBGE em 2020, mas precisou ser adiado em razão da pandemia de Covid e de cortes orçamentários. A operação censitária planejada para acontecer em todos os 5.570 municípios do país, incluindo aldeias indígenas e territórios quilombolas, teve início oficialmente em agosto deste ano. Com essas informações, encerramos o Informe Região desta quarta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra toda a nossa programação lá. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.